Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos ver mais uma aula de bioquímica hoje com o tema metabolismo de glicogênio. Existem algumas células no nosso organismo que utilizam basicamente glicose como fonte de energia. Podemos listar as hemácias e também as células do cristalino do olho. Então, essas células basicamente vão utilizar glicose. Então, a gente precisa de uma fonte constante que forneça glicose para o nosso organismo. Porque se faltar glicose, essas células não vão ter a sua fonte de energia para realizar o seu trabalho. Então, enquanto a gente está dormindo, e a gente está, obviamente, gastando energia. Então, a gente utiliza bastante, consome bastante gordura como combustível, mas essas células que são dependentes de glicose precisam de glicose. E a pergunta é, se você não está comendo, de onde está vindo essa fonte de glicose? De onde está vindo essa glicose? Quem está fornecendo parte dessa glicose é o glicogênio. O que é o glicogênio e como é a estrutura dessa molécula? O glicogênio é um homopolissacarídeo que é formado exclusivamente por D-glicose. Então, nessa ilustração aqui, a gente vê essas bolinhas em branco, são as moléculas de glicose. Então, vocês podem perceber que existem dois tipos de cadeia, uma cadeia linear e uma cadeia que é ramificada. A cadeia linear ela é formada por ligações glicosídicas alfa 1,4, ou seja, nessa cadeia aqui que é linear, uma molécula de glicose está ligada a uma outra molécula de glicose pelo carbono 1 e o carbono 4. Agora a gente vai ver a estrutura ramificada, como ela é composta. Então, em média, após 8 a 14 resíduos de glicose, existe uma ramificação. Então, aqui nós temos uma ligação diferente, que é chamada ligação glicosídica alfa 1,6, porque é uma ligação entre o carbono 1 e o carbono 6 de uma molécula de glicose. E uma curiosidade é que uma única molécula de glicogênio pode conter até 55 mil resíduos de glicose, ou seja, é um ótimo estoque de glicose. Eu tô passada, chocada. Onde é armazenado o glicogênio? Essa molécula é armazenada no fígado e também no músculo, sendo que 2% do músculo é referente ao peso de glicogênio, que isso vai dar em torno de 500 gramas. Em comparação, 10% do peso do fígado é composto de glicogênio. Aqui nessa imagem ilustrativa nós temos a imagem de uma célula, e está corado com diferentes cores aqui para a gente poder visualizar as diferentes organelas de uma célula. A gente vê as mitocôndrias, vê núcleo, lisossomos e assim por diante. Mas o que importa aqui realmente é esses pontinhos azuis onde está marcado para glicogênio. Então veja que interessante essa característica. Forma um aglomerado de glicogênio, então aqui está estocado glicogênio. Essa informação é importante para vocês anotarem aí, que a gente estoca bastante glicogênio no fígado e também no tecido muscular. E quais as vantagens de estocar glicogênio? Primeira coisa é que essa molécula pode ser utilizada em condições de hipóxia, ou seja, se não há presença de oxigênio, a gente ainda assim vai poder usar o glicogênio. Todas as células conseguem oxidar a glicose como fonte de energia. Então, obviamente, se todas as células utilizam glicose, eu tendo um estoque de glicogênio, isso vai ser maravilhoso. Glicogênio é basicamente uma molécula muito rica em glicose. Outra característica interessante é que o glicogênio é leve, e isso é importante para situações de luta ou fuga. Imagina, se a pessoa tivesse que fugir e dentro do seu fígado ali estocado tivesse uma molécula muito pesada, isso acabaria atrapalhando a fuga dessa pessoa, desse indivíduo. Então é importante que seja uma molécula bem leve para ser armazenada. Qual é a função do glicogênio? A principal função é fornecer e manter os níveis de glicose sempre que necessário. E aqui nós vemos nessa ilustração, então, um fígado e um músculo. E aqui nós temos uma característica super interessante que é importante que vocês saibam. Então aqui, percebam que nós temos glicogênio, esse glicogênio será convertido em glicose 6-fosfato e, por fim, em glicose. E essa glicose vai para a corrente sanguínea. Essa glicose aqui vai servir para alimentar outros tecidos com glicose. Agora percebam o que acontece com o músculo. O glicogênio do músculo será convertido em glicose 6-fosfato, só que essa glicose 6-fosfato vai ser utilizada para a própria energia do músculo, para a contração muscular. Essa glicose do músculo não será distribuída para os outros tecidos, então fica para o músculo. Então percebam aqui o seguinte, pessoal, o glicogênio do fígado sustenta a glicose ou seja, liberando glicose para outros órgãos, outros tecidos. Enquanto que o glicogênio que está estocado no músculo serve apenas para a energia do próprio músculo. Então, observando esse gráfico aqui da direita, nós vamos ver o seguinte aqui nesse eixo. Tempo zero,
Isso aqui é tempo de jejum, tá? De 0 até 12 a 24 horas de jejum. Então prestem atenção aqui no nível de glicogênio hepático. Olha só quando começa no tempo 0 aqui começa elevado e conforme vai passando as horas de jejum, vai havendo uma redução desse glicogênio hepático. Isso significa que o nosso organismo está usando esse glicogênio para liberar essa glicose para que os tecidos utilizem. Nós temos outras informações importantes desse gráfico aqui, como por exemplo esse aumento aqui de glucagon. Glucagon é um hormônio super importante para a regulação do metabolismo de glicogênio, que a gente já vai falar mais para frente ainda nessa aula. Nesse outro gráfico aqui, nós podemos ver como a concentração de glicogênio vai variar ao longo do dia. Tá? Então a gente está falando aqui da quantidade de glicogênio presente no fígado. Eu percebo que às 8 horas da manhã, nós temos, isso aqui seria após o café da manhã, certo? Nós temos um aumento da concentração de glicogênio hepático, aí se aproxima do almoço, tem uma redução acentuada ao longo da manhã, né? Vai reduzindo essa quantidade de glicogênio, aí de tarde se mantém mais ou menos estável, e no jantar, após o jantar, nós temos um aumento da concentração de glicogênio que vai atingir seu máximo ali perto da meia-noite, ou logo após a alimentação, mais precisamente. Então o que acontece? Ao longo da noite, esse glicogênio vai sendo utilizado para fornecer glicose para as células que precisam. E aí ele vai atingir vai reduzir bastante ao longo da noite até chegar de manhã, onde o café da manhã vai ser tomado novamente e a gente repõe esses estoques de glicogênio. Então, o que isso aqui demonstra para a gente? Que a concentração de glicogênio flutua ao longo das horas do dia e depende também, obviamente, da alimentação que essa pessoa ingeriu. Se teve mais carboidrato, se teve menos carboidrato, mais proteína, enfim, tudo isso vai interferir na concentração de glicogênio. Outra coisa que interfere na concentração de glicogênio hepático e também muscular é o exercício. Nesse gráfico aqui, tirado do livro de Fisiologia do Guyton, a gente vê o seguinte, isso aqui a gente está falando de glicogênio muscular. Então percebam que aqui é a concentração do glicogênio muscular, o conteúdo do glicogênio muscular, e aqui nós temos o tempo. Então o tempo 0, daí vai ser 10 horas, 20 horas, 30 horas até 50 horas. E aqui em cima nós temos 2 horas de exercício. Então vejam só. Nesse pontinho aqui foi o momento que se iniciou o exercício aqui também, tá? Então vamos seguir isso aqui primeiro. Então iniciou o exercício, durante 2 horas o exercício ocorreu e aí no tempo 0, esse marco aqui, a pessoa parou de treinar e aqui vai começar a fazer uma ressíntese de glicogênio. Só que como não tem a ingestão de alimento, essa síntese de glicogênio vai ser muito lenta ou quase nula, porque não vai ter o substrato para fazer a síntese do glicogênio. Agora, se a pessoa se alimenta ou se alimentou de gordura e proteína, vai ter uma síntese de glicogênio, porém de modo muito lento. Agora, olha só, perceba o seguinte, se a pessoa come carboidratos, no caso uma dieta rica em carboidrato, percebam que a pessoa já sai com mais glicogênio hepático. Aí ela vai degradar esse glicogênio ao longo do exercício e após terminar esse exercício, já começa o processo de ressíntese de glicogênio. Então percebam que o processo é muito mais rápido para quem come carboidratos do que para quem não come. Rápido naquelas, né? Porque se a gente for olhar o tempo que leva para fazer a ressíntese completa do glicogênio muscular, a gente está falando de quase 40 horas após a pessoa se alimentar. Então é bastante tempo, demora para repor esse glicogênio, ok? E aonde ocorre o metabolismo do glicogênio vai ocorrer no citosol das células. Obviamente a gente está falando aqui de célula hepática e célula muscular. Então, agora nós vamos abordar especificamente a parte de síntese de glicogênio. E a síntese de glicogênio é denominada glicogênese. Então a primeira coisa que tem que ser feita aqui, a glicose precisa ser convertida em glicose 6-fosfato e glicose 1-fosfato. Então vejam essas etapas. Aqui nós temos a glicose, ela vai sofrer a ação da hexocinase, vai ser uma reação acoplada com a energia de ATP. Então, o fosfato do ATP será transferido para a glicose, formando glicose 6-fosfato. Aí vem uma outra enzima, chamada fosfoglicomutase, que vai também fazer a conversão de glicose 6-fosfato para a glicose 1-fosfato. Então, pronto, aqui nós já temos a glicose 1-fosfato. E a partir de glicose 1-fosfato vai ser gerada a UDP-glicose. Então, para que ocorra essa conversão, vai ser necessário um investimento de energia aqui de uma molécula de UTP, que também serve como uma moeda energética da célula, assim como o ATP. É muito rico em energia. Então, esse UTP será investido para gerar UDP-glicose. Então, percebam que esse fosfato aqui será transferido para essa molécula de glicose 1-fosfato. Aqui está a molécula de UDP-glicose.
UDP-glicose é a mesma que essa aqui, ó. Só essa aqui está sendo mostrada de uma outra maneira, para ficar bem claro isso, tá? Por que o UDP-glicose é tão importante? Porque o UDP-glicose é o substrato para a glicogênio sintase, que é a principal enzima de síntese de glicogênio. Tá? Então, esse é o substrato para a síntese de glicogênio, o UDP-glicose. Quando não existe o glicogênio prévio ali na célula, quando não tem nada de molécula de glicogênio, a glicogênio sintase não consegue iniciar o processo de síntese. Então, precisa de uma ajuda, de um primer. O primer, nesse caso aqui, é uma molécula chamada glicogenina. E não é simplesmente uma molécula, é uma enzima muito importante. Nessa imagem aqui dá para ver a glicogenina, então ela está em vermelhinha, que tem um Gzinho. Depois que ocorre, inicia a síntese, né, a adição dessas moléculas de UDP-glicose na cadeia, a glicogenina vai ficar ali, ela vai ficar onde ela foi inserida, onde ela começou a ação. Até que, novamente, quando será degradado todo esse glicogênio, essa glicogenina poderá ser liberada, mas ela vai ficar ali. Ela serve como iniciador e ela permanece ali. Então, agora com mais detalhes, para falar da glicogenina, a glicogenina ela vai catalisar a transferência de pelo menos 4 moléculas de UDP-glicose. Então, ela vai formar uma cadeia bem pequenininha de glicose, a partir de UDP-glicose, para daí, então, a glicogênio sintase reconhecer essa molécula. Então, essa estrutura aqui da glicogenina, juntamente com 4 moléculas de UDP-glicose, isso aqui vai ser o substrato para a glicogênio sintase. Então, a partir dessa estrutura, a glicogênio sintase entra em ação e começa a catalisar a reação. A quarta etapa da síntese de glicogênio é o alongamento, que é conduzido e realizado pela glicogênio sintase. Então, o substrato vai ser o UDP-glicose e a glicogênio sintase está aqui. Então, o que ela vai fazer? O que essa enzima vai fazer? Ela vai ligar essa molécula de glicose à cadeia que está sendo construída. Durante esse processo de ligação dessa molécula de glicose, vai resultar na liberação do UDP. Então, a glicose fica conectada a uma extremidade não redutora da cadeia do glicogênio, enquanto que o UDP vai ser liberado. Além da síntese da cadeia linear do glicogênio, com ligações alfa-1,4, a molécula também precisa sofrer as ramificações. Então, para isso, tem uma enzima específica que é chamada enzima de ramificação. Então, vejam só o que acontece. Quando tem uma sequência aqui de 7 resíduos de glicose, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chega a 7, o que acontece? Essa estrutura aqui vai servir como substrato para a enzima de ramificação, ou seja, ela vai clivar a ligação nesse ponto aqui, fazendo a transferência dessa cadeia para um outro ponto, no caso aqui para o carbono 6 da outra molécula. Então veja só, a gente tinha uma estrutura linear, ela foi quebrada nesse ponto aqui, a enzima de ramificação que fez essa função aqui, e fez essa ramificação, fazendo uma conexão alfa 1,6, uma ligação glicosídica alfa 1,6. Então agora a gente tem uma cadeia ramificada. Então nós vimos a glicogênese e agora nós vamos ver a ação oposta, que é a glicogenólise. Glicogenólise é a degradação de glicogênio. Então vamos ver as etapas que são necessárias para que isso ocorra. Então na primeira etapa, a glicogênio fosforilase vai clivar as ligações alfa-1,4. E essa reação é chamada de fosforilose. Por que é fosforilose? Porque tem a adição de um fosfato inorgânico aqui nessa reação. Além disso, para que essa reação aconteça, a glicogênio fosforilase vai necessitar de um cofator chamado de pirodoxal fosfato, ou simplesmente PLP. Onde a gente consegue isso? Bom, da dieta, presente em carne de fígado, salmão, batata, frango, banana e assim por diante. Então, essa enzima aqui, a glicogênio fosforilase, necessita dessa coenzima, desse cofator, para que ocorra a catálise, senão não vai acontecer. A reação dessa enzima, da glicogênio fosforilase, vai culminar na produção de glicose 1-fosfato. Só que essa glicose 1-fosfato ainda não está pronta para ser utilizada como fonte de energia. Ela ainda precisa ser convertida em glicose 6-fosfato e também em glicose no fígado ou simplesmente no músculo, ela vai ficar na forma de glicose 6-fosfato. Mas a gente já vai ver isso. Você está falando sério? Vamos para a próxima etapa. A terceira etapa da glicogenólise entra em ação a enzima de desramificação, que ela é bifuncional, ou seja, ela tem 2 funções. Ela faz uma função de transferase e também uma função de glicosidase. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Então percebo aqui que tem uma estrutura íntegra de glicogênio.
onde a glicogênio fosforilase vai catalisar a reação, vai separando essas moléculas de glicose e um fosfato, removendo elas, e por fim vai restar essa estrutura aqui com 4 resíduos. Percebam que essa enzima, essa glicantransferase, ela vai transferir esses 3 resíduos para a cadeia principal, para a cadeia linear, restando apenas um resíduo na cadeia linear. Então, aí esse resíduo será removido pela função de glicosidase dessa enzima bifuncional, essa enzima de desamificação. Então, vocês perceberam aqui o que acontece? Primeiro houve a transferência dos resíduos para a cadeia principal e depois houve a remoção de um resíduo. Então, restou apenas uma cadeia linear, um polímero com ligações alfa 1,4 não ramificado, que vai ser o substrato para a nova ação da fosforilase. E aqui, com mais detalhe, nós temos a reação sendo catalisada no sítio catalítico da fosfoglicomutase. Então, percebam que nós temos a glicose e um fosfato aqui, e a enzima já tem um fosfato aqui, ou seja, a enzima está fosforilada. Esse fosfato aqui será transferido para a glicose e um fosfato, enquanto que o fosfato da glicose do carbono 1 aqui vai ser transferido para a enzima. Então, percebam que em azul era o fosfato da enzima, enquanto que em rosa era o fosfato da molécula que entrou no sítio catalítico. E olha só como tem uma troca, ou seja, houve essa transferência na posição do fosfato. Então, eu tinha uma glicose e um fosfato, terminei a reação com uma glicose 6-fosfato. Bem interessante, né? Então, aqui nós temos um breve resumo da glicogenólise. Então, nós tínhamos o glicogênio, esse glicogênio foi convertido a glicose 1-fosfato e foi convertido, então, pela fosfoglicomutase em glicose 6-fosfato. No músculo e no encéfalo, essa glicose 6-fosfato ela pode ser convertida em piruvato e o piruvato poderá ser reduzido a lactato. O piruvato poderá ser completamente oxidado através da fosforilação oxidativa, resultando na produção de CO2 e de água. Agora, no fígado, com a ação da glicose 6-fosfatase, que é uma enzima muito importante aqui, a glicose 6-fosfato vai ser convertida em glicose. Ou seja, o que a glicose 6-fosfatase fez? Ela removeu o fosfato da glicose. Ou seja, o que aprisionava essa molécula dentro da célula era esse fosfatinho. Agora que não tem mais o fosfato, essa glicose pode ser liberada para o sangue, aonde vai alimentar outros tecidos que necessitem de glicose. Ou ainda essa molécula de glicose 6-fosfato pode entrar na via das pentoses, que pode ser no fígado, ou no cérebro, ou no músculo, tá? Então, de modo geral, a glicose 6-fosfato pode ter diversos destinos. Depende, obviamente, o tecido onde ela está inserida. Então, nós precisamos abordar mais como a molécula de glicose sai da célula hepática. Então, para isso, como eu mencionei anteriormente, a célula precisa ter uma enzima chamada de glicose 6-fosfatase. Se a célula não tem essa enzima, a glicose não vai poder deixar a célula uma vez que ela esteja fosforilada. Então, os músculos não possuem glicose 6-fosfatase. Já o fígado possui glicose 6-fosfatase. Então, o que significa isso? O músculo não pode liberar essa glicose para os tecidos. Já o fígado pode, porque a glicose 6-fosfato poderá ser convertida em glicose livre. Aonde acontece isso no fígado? Bom, a glicose 6-fosfatase ela vai estar presente na membrana do retículo endoplasmático. Então, está aqui uma ilustração dela. Então, essa glicose 6-fosfato vai entrar no lume do retículo endoplasmático, vai sofrer a ação da enzima e a glicose livre será liberada juntamente com o fosfato inorgânico. Então, através de transportador, a glicose vai sair desse retículo endoplasmático e vai deixar a célula chegando ao sangue. E o transportador utilizado aqui vai ser o GLUT2. Então, a glicose vai poder alimentar os tecidos, como as hemácias, ou então, como eu falei, as células do cristalino do olho, e também o encéfalo, que o encéfalo é um grande consumidor de glicose. Os neurônios, eles consomem até 20% da glicose corporal por dia, ou seja, é muita coisa, isso é muito significativo. A glicogenólise é controlada basicamente por uma sinalização hormonal. Então percebam aqui que nós temos o glucagon, que é um hormônio secretado pelo pâncreas, pelas células alfa do pâncreas, e o glucagon ele é o responsável por sinalizar para o fígado para começar a glicogenólise. Ou seja, o glucagon estimula, sinaliza para a glicogenólise. Já o músculo ele não possui receptores para glucagon. Então, pode ter quanto glucagon tiver no sangue,
o músculo não vai responder a esse hormônio. Se não tem receptor, não vai ter resposta nenhuma. O glucagon não vai atuar sobre o músculo. Então, qual será o hormônio responsável por induzir a glicogenólise no músculo, se não é o glucagon? Então, aqui nós teremos o efeito da adrenalina. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre a adrenalina. Então, só para registrar isso aqui, isso é importante e não pode ser esquecido que o músculo não possui glicose 6-fosfatase. Por conta disso, a glicose 6-fosfato é para uso exclusivo da célula muscular. Então, para isso ficar bem claro para a gente, eu trago uma comparação aqui, uma visão geral da degradação e da síntese de glicogênio. Então, de novo, para memorizar, a degradação eu vou chamar de glicogenólise. A síntese eu chamo de glicogênese. Vamos ver etapa por etapa, então. Na degradação eu tenho o glicogênio. O glicogênio vai sofrer a ação da enzima chamada glicogênio fosforilase, que é uma ação um pouco incomum para uma enzima, que é uma fosforilose. Então, isso vai resultar na liberação da molécula chamada de glicose 1-fosfato. Para que essa molécula seja utilizada e encaminhada para as vias energéticas, eu preciso trocar a posição desse fosfato. Então, a glicose 1-fosfato vai sofrer a ação da fosfoglicomutase, convertendo glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. E, por fim, se for o caso de célula hepática, essa glicose 6-fosfato vai sofrer a ação da glicose 6-fosfatase, aonde a glicose vai ser liberada. Se ocorrer no músculo, não tem glicose 6-fosfatase. A reação acaba por aqui e essa glicose 6-fosfato vai entrar na via glicolítica ou vai entrar na via das pentoses. Então, agora vamos ver o panorama geral sobre a síntese. Então, começamos aqui por baixo. Então, nós temos uma glicose. Essa glicose vai sofrer a fosforilação pela enzima glicoquinase, ou então pode ser chamada de glicosinase. É a mesma coisa, tá? É só uma modificação na tradução, no jeito de traduzir. Então, o que acontece? A glicose é fosforilada, é uma reação acoplada com o auxílio do ATP, então vai ser convertida a glicose é convertida em glicose 6-fosfato. A fosfoglicomutase vai converter a glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. Lembram que é só uma troca de posição do fosfato. O fosfato estava no carbono 6, vai para o 1. Então, essa glicose 1-fosfato, ela também vai ser uma reação agora acoplada para a conversão dela em UDP-glicose a uma molécula de UTP. Então, bastante energia vai ser investida aqui. Então, a enzima que faz isso é a UDP-glicose pirofosforilase. Então, formada a UDP-glicose, a UDP-glicose vai servir como substrato para a glicogênio sintase. Aí sim, liberando o UDP e resultando na formação do glicogênio, ou seja, adicionando mais um resíduo de glicose à cadeia, né, do glicogênio. O metabolismo do glicogênio é realmente uma coisa bem interessante de ser estudada, investigada, e quando a gente estuda com exercício fica mais legal ainda. Então percebam o seguinte, a intensidade do exercício determina a fonte de energia predominante. Então olhem aqui do lado, ó, nesse gráfico. Nós temos em azul o músculo, né, o glicogênio muscular no caso, em marrom nós temos glicose plasmática, em verde nós temos ácidos graxos, e em roxo, nós temos os triglicerídeos musculares. Então, olha só, 25%, 65% e 85% representa a intensidade do exercício. Então, percebo que 25% é uma intensidade leve, 65% é uma intensidade moderada e 85% é uma alta intensidade alta. Então, olha só o que acontece com o metabolismo do glicogênio. Conforme vai aumentando a intensidade, eu aumento a utilização de glicogênio. Então, quanto mais intenso for o exercício, mais glicogênio é utilizado. Quanto mais leve a moderado for a intensidade do exercício, nosso organismo vai utilizar mais ácidos graxos. Isso significa que a pessoa vai emagrecer mais rápido? Não, mas isso é tema para uma outra aula, tá? O que eu quero destacar para vocês aqui é justamente isso. Conforme aumenta a intensidade, aumenta a utilização de glicogênio. Por que ocorre isso? Perceba o seguinte, olha como a epinefrina, ou a gente vai chamar de adrenalina, tá? Ela varia de acordo com a intensidade do exercício. Com a intensidade de 100 a 110 do VO2 máximo, poxa, isso aqui é a intensidade máxima, né? Eu utilizo muito rapidamente, eu dou um pico muito alto de adrenalina. Agora, se eu faço exercício com intensidades menores, por exemplo, de 82% a 89%,
ou 60% a 70%, ou de 40% a 56% do VO2 máximo, eu vou utilizando menos adrenalina. E isso faz com que ocorra uma regulação. É isso que determina a utilização de glicogênio muscular. Lembra que eu falei que era a adrenalina responsável por recrutar o glicogênio muscular? Pronto. Então, na prática, a gente está vendo isso. Quanto mais intenso for o exercício, mais adrenalina é liberada. Quanto mais adrenalina, mais glicogênio é utilizado mais rapidamente. Tá? Nesse outro gráfico aqui, a gente vê o seguinte, também com diferentes intensidades. Ó. Vamos pegar a intensidade de 30% e a de 75%. Olha só como ocorre uma redução acentuada do meu estoque de glicogênio em 75%. Se eu faço uma intensidade a 120% do VO2 máximo, eu acabo muito rapidamente o glicogênio. Então, quanto mais intenso for o exercício, mais rápido eu consumo o meu glicogênio. Tá? Quanto mais lento, menos intenso for o meu exercício, meu glicogênio vai durar por mais tempo lá no meu músculo. Então, agora o próximo passo é a gente entender como ocorre a regulação entre a glicogênese e a glicogenólise. Quem está por trás de toda essa regulação desse metabolismo do glicogênio que é tão interessante? Nessa ilustração aqui a gente vê o seguinte, a insulina do lado direito, glucagon e adrenalina do lado esquerdo. E no meio aqui nós temos representado pela corda o metabolismo. Então a gente diz que o glucagon e a adrenalina são hormônios contrarregulatórios aos efeitos da insulina. Ou seja, esses hormônios aqui se opõem aos efeitos da insulina. O que a insulina sinaliza? Sinaliza para a síntese de glicogênio. Eu posso chamar isso também, de modo mais geral, de anabolismo, porque a sinalização de insulina não vai servir apenas para a síntese de glicogênio, mas síntese de diversas vias onde ocorre a síntese. Agora, o glucagon e a adrenalina vão sinalizar para a degradação de glicogênio. E eu posso também chamar isso, de modo geral, como um catabolismo. Agora, o próximo passo é eu mostrar para vocês como ocorre essa cascata de sinalização intracelular. Então, no fígado, o glucagon ele vai indicar baixa glicose sanguínea. Então, quando tem níveis baixos de glicemia, o glucagon é liberado pelo pâncreas e isso vai sinalizar para a célula que tem pouca glicose circulante. Em contrapartida, a adrenalina ela vai sinalizar necessidade de lutar ou correr. Não necessariamente, hoje a gente não luta mais, né, para se manter vivo, mas daqui a pouco uma corridinha para pegar o ônibus, para pegar o Uber, enfim, alguma coisa que precise de contração muscular, explosão muscular, a gente vai acabar liberando grandes quantidades de adrenalina. Elas vão atuar de diferentes maneiras na célula. Então percebam só, aqui nós temos a ação da adrenalina no músculo e a ação do glucagon no hepatócito. Então, uma vez que a adrenalina se liga, vai ativar uma proteína G dentro dessa célula. A proteína G vai induzir a ativação de uma enzima chamada adenililciclase, produzindo assim AMP cíclico. Está vendo esse ATP aqui? Ele é convertido em uma forma cíclica, que a gente vai chamar de AMP cíclico. E olha só como começa a aumentar exponencialmente as coisas. Por isso que a gente chama de cascata de sinalização. Então, teve lá uma sinalização e isso já induziu um aumento de 20 vezes nessa molécula. E isso começa a ficar cada vez mais amplificado. Então, o AMP cíclico vai induzir a ativação de uma outra enzima chamada proteína sinase A, ou simplesmente PKA. A PKA estava inativa, com a ligação do AMP cíclico, ela vai se tornar ativa. E aí a gente tem mais uma amplificação do sinal. Agora, a PKA ela vai ativar uma enzima que estava inibida, a fosforilase B sinase. Está inativa, com a ligação do fosfato transferido pela PKA, ela vai se tornar ativa. Então, fosforilase B sinase ativa. E olha só, já estamos em 100 vezes. Então, o sinal já está muito amplificado. A fosforilase B sinase ativa vai ativar a glicogênio fosforilase B, que se tornará a glicogênio fosforilase A ativa. E com isso, então, nós vamos ter a quebra do glicogênio, liberando glicose 1-fosfato, e essa glicose 1-fosfato será convertida em glicose 6-fosfato. Se for no músculo, glicose 6-fosfato vai entrar na via glicolítica. Se for no hepatócito, o fosfato será removido e a glicose será liberada para o sangue cerca de 10.000 vezes. Olha só, compara 10.000 vezes lá para o início, com 20 moléculas. Então, realmente um sinal bem interessante. De todas essas enzimas que a gente viu, PKA, fosforilase B sinase, glicogênio fosforilase,
A glicogênio fosforilase é uma enzima bem importante nessa via. Ela vai ser ativada pela sinalização de glucagon ou de adrenalina. Então, se vocês forem analisar agora aqui, a sinalização de glucagon vai mudar o que para a adrenalina? Vai mudar apenas o receptor. Tá vendo? A proteína da G também poderá ser diferente, mas de modo geral, as etapas que vêm posteriormente são todas iguais. Ou seja, a sinalização aqui dentro do espaço intracelular vai ser muito semelhante com a adrenalina. Então, vai culminar na liberação, na quebra do glicogênio, na verdade, na liberação do glicogênio, da glicose em fosfato, ok? Outra informação importante é que a glicogênio fosforilase é regulada por fosforilação e desfosforilação. Como eu falei para vocês aqui, ela sofreu uma fosforilação. Quando o sinal vem da adrenalina ou do glucagon, ela na forma inativa ela está desfosforilada, quando ela se torna ativa, ela está fosforilada. E a glicogênio fosforilase ela vai sofrer efeitos alostéricos. Eu tenho uma imagem aqui que talvez seja interessante para ilustrar isso, porque eu entendo que isso é bem complexo, essa sinalização. Então, muitas vezes as pessoas podem meio que dar uma travada aqui, tá? Então, eu trago isso aqui para a gente se descontrair. Então, olha só, eu tenho a fosforilase sinase, que está aqui, ó, essa enzima aqui. A fosforilase sinase vai induzir um efeito na glicogênio fosforilase. No caso, ela bocejou. Essa informação será transmitida, então, para a glicogênio fosforilase e isso vai resultar em uma resposta, tá? Então, os dois gatos acabaram bocejando. Então, é isso mais ou menos que acontece. Uma fosforilase vai induzir a ativação da outra. Devido à importância da glicogênio fosforilase, eu trago aqui essa outra imagem para vocês para demonstrar os efeitos alostéricos que essa enzima acaba sofrendo. Então, no músculo, além de sofrer a ação do hormônio, né, da adrenalina, ela também sofre a ação alostérica da alta concentração de cálcio e também da alta concentração de AMP. Já no fígado, apenas o aumento de glucagon vai induzir todas essas alterações sem sofrer esses efeitos alostéricos de cálcio e AMP. Então percebam o seguinte, para deixar isso bem claro, percebam que aqui tem um P e aqui tem outro P. Isso significa que essa enzima está fosforilada. Tem um fosfato, na verdade 2 fosfatos nessa enzima. Quando ela está fosforilada dessa maneira, ela está mais ativa, ou seja, ela está desse lado aqui, o glicogênio fosforilase ativa. Desse modo, ela vai poder quebrar essa molécula de glicogênio, liberando a glicose em um fosfato. Olhando de uma maneira mais integrada o efeito da adrenalina, nós vamos visualizar o que acontece no tecido adiposo, no pâncreas, no fígado e também no músculo. Então, no músculo, a sinalização da adrenalina vai induzir a degradação de glicogênio por ativar a cascata de sinalização que vai ativar a glicogênio fosforilase. Do mesmo modo, estará aumentado o fluxo glicolítico, enquanto que a síntese de glicogênio estará inibida pela inibição da glicogênio sintase. Olhando para o fígado, o que vai acontecer? A adrenalina induz a degradação de glicogênio, justamente pela mesma via que nós vimos aqui no músculo, vai também induzir a gliconeogênese e vai inibir a síntese de glicogênio. Mais uma vez, inibindo a glicogênio sintase. O que está acontecendo no tecido adiposo? A adrenalina vai mobilizar ácidos graxos, principalmente pela via da proteína sinase A, aquela PKA que eu demonstrei para vocês na imagem anterior, e isso vai fazer com que ocorra a liberação e ativação de perilipina e lipase hormônio sensível, que são as enzimas responsáveis pela oxidação, na verdade, pela mobilização dos ácidos graxos no tecido adiposo. E por fim, no pâncreas, a adrenalina vai aumentar a secreção de glucagon, ela vai estimular a secreção de glucagon no pâncreas, enquanto que inibe a secreção de insulina. Até agora eu falei para vocês que a adrenalina ela é importante porque ela atua no músculo e atua no fígado, induzindo a glicogenólise, ou seja, atua quebrando a molécula de glicogênio para disponibilizar glicose para energia, ok? Só que, se por algum motivo a pessoa tem hipertensão e ela toma um beta-bloqueador, ela não pode fazer exercício, visto que faltaria essa capacidade de quebrar a molécula de glicogênio, de degradar o glicogênio, isso não é um problema. As pessoas que têm hipertensão também podem fazer exercício pelo seguinte motivo. Primeiro porque, além da adrenalina, nós também temos o impulso nervoso, que o impulso nervoso acaba liberando cálcio, e esse cálcio vai fazer o quê? Vai fazer com que ocorra
a ativação da glicogênio fosforilase. Lembra que o cálcio é um modulador alostérico dessa enzima? Portanto, o impulso nervoso tem essa capacidade de liberar grande quantidade de cálcio na célula muscular e isso vai impulsionar a ativação da enzima que vai resultar na glicogenólise, ok? Mas além disso, os beta-bloqueadores desse medicamento, do propranolol, ele apenas atua sobre os beta-receptores da adrenalina e não sobre os alfas. Então, nós temos a adrenalina também atuando sobre os alfa-receptores. E olha só o que acontece no final da via, depois de ativar diversas enzimas, diversas cascatas de sinalização, vai também disponibilizar a glicose. E essa sinalização vai ocorrer tanto no fígado quanto no músculo. Então, de modo geral, a pessoa que toma o beta-bloqueador também pode se exercitar sem problema algum. Agora que nós entendemos as etapas de regulação da glicogenólise, agora a gente precisa entender as etapas de regulação da glicogênese. Então, o principal hormônio que regula a glicogênese é a insulina. Tá? Uma vez que a insulina se ligue ao seu receptor de membrana, a insulina aqui no caso está na cor vermelha, então essa sinalização vai induzir também uma cascata de sinalização intracelular, mas perceba o seguinte aqui. Olha essa enzima aqui, ó, a glicogênio sintase sinase 3. Ela é uma das principais enzimas que regulam a ação da insulina. Tá? Vejam que na forma que ela está fosforilada, ela está inativa. Vocês perceberam que na via que eu falei anteriormente para vocês, que é estimulada por glucagon, adrenalina, ou seja, na glicogenólise, a sinalização de glucagon e adrenalina fazem a fosforilação de diversas enzimas, certo? Do mesmo modo que aquela via também é capaz de fosforilar essa via aqui, para inibir a via de síntese. Enquanto que a via de quebra está ativa, a via de síntese precisa estar inibida. Ou seja, uma via está ativa na forma fosforilada, enquanto que a outra via está inativa na forma fosforilada. E o efeito contrário também acontece do mesmo jeito. Uma vez que os fosfatos são removidos, a via de glicogenólise se torna inibida, enquanto que a via de síntese se torna ativa. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, a insulina sinalizou, as enzimas que estavam fosforiladas, agora elas vão ser desfosforiladas e se tornar ativas. E a principal enzima que faz a síntese de glicogênio está aqui, ó, glicogênio sintase B. Então, ela está fosforilada e inativa. Com o auxílio da sinalização de insulina, a PP1, que é a proteína fosfatase 1, se tornará ativa e ela será responsável pela remoção desses fosfatos. Então, está aqui, ó, glicogênio sintase A ativa, pronta para fazer a síntese de glicogênio. E aí, se a gente for dar um zoom aqui nessa reação aqui, ó, nós vamos aqui para a direita. Então, percebam, olha só, a insulina está sinalizando, a glicogênio sintase B estava fosforilada, ela se tornará defosforilada com o auxílio da PP1, que vai fazer com que a glicogênio sintase se torne ativa. E aí, percebam aqui embaixo, ó, a insulina sinaliza para isso, a glicose 6-fosfato é um indutor alostérico, um ativador alostérico da PP1, assim como a glicose. Então, uma grande concentração de glicose 6-fosfato, assim como de glicose, vai estimular a ativação da glicogênio sintase A, enquanto que o glucagon e a adrenalina vão fazer o efeito oposto. Então, é basicamente isso. Então, de modo geral, a gente pode dizer o seguinte, que a PP1, que é essa enzima aqui, ela reverte a fosforilação da glicogênio fosforilase A, inativando essa enzima. Ou seja, de novo, uma via estará ativa e outra via estará inativa. Enquanto que a via de síntese estiver ativa, a via de degradação estará inativa. E esse modo de fosforilação e defosforilação é uma maneira muito eficiente de fazer a regulação intracelular. Parece bem simples, né? E funciona muito bem. A regulação ela precisa ser sempre coordenada. A via de síntese sempre se opõe à via de degradação e vice-versa. Então vamos olhar aqui embaixo, olha só. A glicose sanguínea, quando ela está alta, ela vai induzir um aumento da liberação de insulina no sangue. A insulina vai fazer com que ocorra a ativação intracelular da PP1. E essa PP1, do mesmo modo que ativa a glicogênio sintase, inibe a glicogênio fosforilase. E isso reduz a degradação de glicogênio e induz a síntese de glicogênio. Olha que coisa mais linda. Agora a gente vai ver do lado oposto, né? Nessa cor azul aqui. Então nós temos uma baixa concentração de glicose sanguínea, nós vamos ter um aumento de liberação de glucagon. O glucagon agora já na célula sinaliza para haver um aumento da concentração de AMP cíclico, que vai induzir a ativação de pKa, da proteína sinase A, e isso vai fazer com que ocorra a
o aumento da fosforilação da sinase, que vai ativar a glicogênio fosforilase. Do mesmo modo, a pKa vai inibir a ação da glicogênio sintase, diminuindo a síntese de glicogênio e aumentando a degradação de glicogênio. Existem algumas doenças que estão relacionadas com o metabolismo de glicogênio, gostaria de citar algumas aqui para vocês, como por exemplo a deficiência da enzima alfa-1,6-glicosidase, também chamada de doença de Core, porque foi o casal Core que descobriu e demonstrou isso. Então eles eram dois cientistas que trabalhavam juntos, eram casados, então fizeram diversas pesquisas e demonstraram muita coisa importante para a nossa área de bioquímica, tá? Então, realmente um casal super importante para a ciência. A outra doença é a deficiência da glicogênio fosforilase do fígado, chamada de doença de Hers, ou seja, existe aqui nessa doença uma incapacidade de fazer a glicogenólise. E outro exemplo de doença é a deficiência de glicogênio fosforilase muscular, também chamada de doença de McArdle. E aqui nessa imagem, dessa microscopia, a gente vê uma microscopia de um músculo e dá para ver aqui as fibras musculares, e o que está em branco aqui é um acúmulo muito grande de glicogênio. Isso aqui causa dores terríveis, acaba impossibilitando o movimento, contração muscular. Então, uma doença muito séria também, caracterizada pela ausência, pela deficiência da glicogênio fosforilase muscular. Então, para encerrar essa aula, eu trago esse mapa mental do livro de Bioquímica Ilustrado da FRE. Ele é bem interessante para a gente rever tudo que foi visto nessa aula. Então, algumas características metabólicas. Primeiro, que o glicogênio ele está presente em fígado e músculo, e o metabolismo do glicogênio vai acontecer no citosol, e para que essas reações aqui aconteçam, esse ciclo aqui aconteça, é necessário UTP, né? É necessário a energia contida e armazenada nesse UTP para que a reação aconteça. No estado alimentado, quando houve ingestão de carboidratos, mais especificamente de glicose, esse alto consumo de glicose vai levar a um aumento da glicose sanguínea. Essa glicose sanguínea no pâncreas vai induzir a liberação de insulina e vai inibir a liberação de glucagon. Esse efeito aqui vai levar a uma redução da atividade da proteína fosfatase. Isso vai fazer com que ocorra a desfosforilação da glicogênio sintase e a inibição, então, da glicogênio fosforilase, ou seja, eu ativei uma via de síntese e inibi a via de degradação. Por conta disso, vai haver uma redução da conversão de glicogênio em glicose e vai haver um aumento da conversão de glicose em glicogênio. Então, aqui do outro lado, nós temos o estado de jejum, ou seja, algum tempo sem se alimentar, vai fazer com que ocorra uma redução da glicose sanguínea. Isso vai inibir a liberação de insulina e vai estimular a liberação de glucagon, levando ao aumento da atividade da proteína sinase, ou simplesmente da pKa. Isso vai levar à fosforilação da glicogênio sintase, causando a inibição da via de síntese. Do mesmo modo, a atividade da proteína sinase A vai induzir a fosforilação da glicogênio fosforilase, que vai ativá-la, e por conta disso, ela vai fazer com que o glicogênio estocado seja convertido em glicose. A glicogênio fosforilase e a glicogênio sintase, elas também sofrem, além de sofrerem ações dos hormônios, elas também sofrem ações alostéricas. No caso aqui, o ATP e a glicose 6-fosfato, além da glicose do fígado, vão induzir a inativação da glicogênio fosforilase, enquanto que o AMP do músculo vai estimular essa enzima. Em contrapartida, a glicogênio sintase será ativada por glicose 6-fosfato. Então, de modo geral, a gente vê todo o panorama que foi visto nessa aula, nessa imagem, para ilustrar e para ficar bem claro tudo o que a gente abordou. Então era isso. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe um comentário aqui embaixo para a gente debater e refletir um pouco mais sobre o metabolismo de glicogênio. Obrigado pela atenção até o momento. Beijos, abraços, Inter.